Mesmo dizendo que somando todas as partes se tem o todo, não é verdade. Porque se a gente pegar todos os livros escritos pelo professor Hélio Couto, se pegarmos todos os vídeos gravados pelo professor, tudo que o professor escreveu, ainda não podemos dizer quem é o professor. Se pegarmos todas as obras de Carl Jung, de Freud, isso é apenas uma pequena parcela, né, de alguma ideia de quem é Freud. Assim é com o Criador. Mesmo que nós peguemos toda a natureza, estudemos todo o universo, nós mesmos ainda não é o todo. Então, se juntarmos todos os universos, se juntarmos a natureza e todo o mundo, ainda assim, não se dá para conceber o que é o todo. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Aqui nós falamos sobre física quântica, expansão da consciência, filosofia e todo e qualquer estudo que esteja envolvido a questão de expansão de consciência, de nos formarmos como seres humanos, né, melhores, não só pelo que a gente tem a receber, mas como seres mesmo, né, para que a gente consiga expressar o nosso máximo potencial como seres humanos. Acredito que cada coisa na natureza tem a sua natureza própria, né? Então não há maior felicidade para uma borboleta que exercer o máximo potencial de ser uma borboleta, para uma árvore exercer o máximo do seu potencial em ser uma árvore. E com nós, seres humanos, é a mesma coisa. Para que a gente se sinta realmente feliz, para que a gente se sinta realmente realizado, acho que o nosso dever é exercer o máximo de ser humano que a gente possa. Então eu decidi criar esse canal com o intuito de dividir aquilo que eu venho aprendendo com vocês. Bom, a gente tá aí na saga do livro Kybalion, que não é um livro fácil, mas eu li esse livro 2 vezes e o meu intuito é conseguir passar aquilo que eu entendi. Então eu não posso vir aqui falar pra vocês que eu entendi tudo que o livro fala, mas aquilo que eu entendi eu quero dividir. Bom, esse aqui já é o 3º vídeo, né, do Kybalion. Eu trouxe aqui, eu mandei fazer uma apostila para que eu pudesse escrever e ficar mais fácil de comentar aqui nos vídeos. Então a gente já passou recapitulando aqui, né, pelo mentalismo, pela correspondência, hoje a gente vai falar da vibração. Só pra gente contextualizar, talvez você esteja chegando nesse vídeo agora, né, no canal agora, ou assistindo agora. O Kybalion é um livro hermético, são máximas de Hermes Trismegisto, não foi ele quem escreveu, mas essas leis, né, essas máximas deixadas por Hermes foram escritas e essa pessoa que não se identifica, na verdade se identifica como os 3 iniciados, ela vem explicando porque é um conceito realmente muito abstrato e muito difícil de entender, mas ele traz muito do que pode ser isso. Esse conhecimento foi encontrado na Tábua da Esmeralda e também do Corpus Hermético. Bom, Hermes estima-se, né, que ele tenha existido aí entre 1500 a 2000 anos antes de Cristo, e ele falava que todas esses 7 princípios são princípios que se aplicam em todos os planos, seja mental, seja espiritual, físico. Então, esses princípios eles vão se correlacionar, vocês vão ver que ao decorrer das explicações, eles meio que se correlacionam, então não são princípios isolados. O primeiro princípio que nós falamos foi o princípio do mentalismo, né, que o todo ele é elemental, que nós somos a sua manifestação. Logo, nós vivemos na mente do todo. O universo absoluto, o tal, o todo, ele é mental. E esse nome todo, porque, segundo Hermes, ele não pode ser classificado, porque quando você classifica-o em alguma coisa, você exclui as outras, né? Quando a gente coloca uma coisa dentro de uma caixinha, você exclui todas as coisas que estão fora. Já que ele é absoluto, não pode existir nada fora dele. Então nós que somos a sua manifestação, logo não teria como nos manifestar fora dele, porque então ele deixaria de ser absoluto. Então Hermes traz essa ideia de que a base de todos os princípios e de tudo que existe é que
o todo ele é mental, não existe nada fora dele, nós somos como se fosse, para ficar mais fácil, um sonho do todo, entende? Então nós somos a sua manifestação, somos pequenas centelhinhas, né, que foram, digamos que divididas, né, porque o todo ele não pode se dividir. Então eu espero que você entenda que a ideia é muito abstrata, mas que você consiga sentir isso, sabe? Que você consiga meditar isso. O universo é mental, o todo é mental, né? Então, o próprio Hélio Couto fala que quando você aproxima muito, sempre vai chegar na mesma substância, né? No final, se você aproximar aqui na minha mão, aproximar no guarda-roupa, aproximar numa parede, aproximar num livro, vai chegar nessa energia primordial, né? Nessa substância que é o todo e que está em todas as coisas. Absoluto, só o todo, relativo, somos nós. Bom, logo eu trouxe uma ideia aqui pra vocês que eu não trouxe no último vídeo. Esses dias eu fui passar num trilho de ferro, né? Eu estava ali no trilho de ferro com o meu pai, que tem aqui perto de casa. E eu tava observando as pedras que tinham nos trilhos de ferro. E eu percebi que algumas pedras, elas estavam isoladas, enquanto outras, várias pedrinhas isoladas tinham se amontoado e virado uma rocha maior. E tinham várias rochas maior que eram feitas dessas pedrinhas isoladas, enquanto outras pedras estavam bastante isoladas, né? Não tinham formado uma rocha. Então, uma rocha maior era formada por aquelas pedrinhas pequenas, entende? E aí, eu acho que é uma coisa que dá muito bem, cabe muito bem aqui nessa explicação para vocês. É como se nós fôssemos essas rochinhas isoladas e que juntinha formam o todo. Então, uma pedra não é o todo. Então, é muito relativa para nós. Nós não somos o todo, mas fazemos parte dele. É como uma célula. Uma célula no meu corpo não pode dizer que sou eu, mas que faz parte de mim. E essa junção de células, de órgãos, compõe o que eu consigo ver. Mesmo dizendo que somando todas as partes se tem o todo, não é verdade. Porque se a gente pegar todos os livros escritos pelo professor Hélio Couto, se pegarmos todos os vídeos gravados pelo professor, tudo que o professor escreveu, ainda não podemos dizer quem é o professor. Se pegarmos todas as obras de Carl Jung, de Freud, isso é apenas uma pequena parcela, né, de alguma ideia de quem é Freud. Assim é com o Criador. Mesmo que nós peguemos toda a natureza, estudemos todo o universo, nós mesmos ainda não é o todo. Então, se juntarmos todos os universos, se juntarmos a natureza e todo o mundo, ainda assim, não se dá para conceber o que é o todo. Esse é o primeiro princípio, o princípio do mentalismo. O segundo princípio vai ser o princípio da correspondência, que fala que o que há em cima é como o que está embaixo. Então ele quer dizer que qualquer uma dessas leis, né, desses princípios, ou qualquer lei que você retire da natureza, você consegue aplicar em todos os planos, manifesto e não manifestado. Então você vai tirar uma lei, algo que você aprendeu com a natureza, aprendeu observando na sua vida, e você vai perceber que você consegue aplicar esse princípio nessa lei, que é o próprio todo, em todas as áreas da sua vida. Então eu poderia dizer que a forma como você organiza a sua vida é a forma como está organizado o seu quarto, ou é a forma como você organiza a sua casa, ou a forma como você cuida do seu corpo, é a forma como você cuida do seu interior, entende? Então é como se eu pegasse uma lei e eu conseguisse aplicar ela em todos os planos da vida. Então essa é a segunda lei, né, da correspondência, o que há em cima como o que há embaixo. E hoje, a terceira lei, que é o terceiro princípio, que é o princípio da vibração. O princípio da vibração vai estar lá no capítulo 9, tá bom? E fala o seguinte: nada está parado, tudo se move, tudo vibra. Então, esse princípio vai falar que tudo é vibração, né? Então, a matéria que a gente vê em si, não é que é matéria, é que é uma vibração que dá a impressão a vibração dela é tão baixa que dá a impressão que tá parado. Assim como o todo, que é o máximo da vibração que a gente consegue conceber. É o máximo. Então, se o todo é o máximo, e pensa numa roda que gira muito rápido, parece que ela tá parada. Então,
assim é o todo. E veja que a gente consegue aplicar um princípio aqui da polaridade, né? Que a gente vai falar depois. Como eu disse, os princípios estão todos entrelaçados. Então, tudo vibra. E a diferença que eu tenho de uma coisa para outra é o nível de vibração. Né? Muitas pessoas falam que é o nível de consciência, mas a consciência é a vibração. O todo é a própria vibração em si. Então, aquilo que a gente sente, aquilo que a gente fala, são vibrações. Por isso que na lei da atração, né, muito se fala, é muito famosa, tem aquela coisa, você atrai o que você vibra. Por quê? Porque se você vibra aqui, é normal que você atraia algo que esteja na mesma sintonia que você. A própria ciência nos traz já isso, né? A luz, o calor, tudo tem a sua vibração. E nós também somos a mesma coisa. Fato é que existe um padrão, você tem um padrão vibratório, né, de acordo com aquilo que você acredita, de acordo com aquilo que você acorda, faz todos os dias, aquilo que você vê, a música que você ouve. Por isso que a música ela tem um poder tão grande de fazer com que nos sentimos bem, ou que a gente lembre de algo que aconteceu na infância, porque todas essas coisas em questão são vibrações, né? Então, quando a gente tá triste, se você começar a pular e ouvir uma música feliz, é impossível que você não se sinta feliz, porque você começa a entrar em ressonância com essa vibração, porque você é vibração, né? Então, imagine que todos os dias você tem mais ou menos um padrão de coisas que gosta, de coisas que ouve, de coisas que lê. Então, de coisas que você sente. Então, a forma como você enxerga a vida tem uma vibração. Os seus sentimentos, os seus pensamentos, tudo tem uma vibração. E essa vibração, ela acaba formando um padrão, o que muitas pessoas chamam de assinatura vibracional. Mas basicamente é o seu padrão, aquilo que você vibra mais todos os dias. E é por isso que às vezes a gente não consegue resultados diferentes do que aquilo das outras coisas. A gente não consegue manifestar, senão os resultados que a gente já vem manifestando, porque o nosso nível de vibração continua o mesmo. Então, para que a gente vibre mais, a gente tem que adotar hábitos diferentes, hábito mais saudável, calor do sol, né? Tem que tomar sol, tem que mudar o hábito dos nossos pensamentos, buscar novas formas de enxergar a vida para que a gente tenha sentimentos, para que a gente gere sentimentos de mais alta vibração. Existe uma escala que eu já falei para vocês, que é a escala de David Hawkes. Se vocês quiserem dar um Google aí e dar uma olhadinha, então ele fala muito que as vibrações, né, tem hertz, 20, 30, 50 hertz. Então, conforme você vai ressignificando a vida, tendo uma visão sobre o todo, lendo, aprendendo coisas boas, né, porque aquilo que a gente, que alimenta o nosso corpo, a nossa alma, não é só o que a gente come, é o que a gente consome, é o que a gente assimila. Então, não basta a gente vir ler o Kybalion se a gente não conseguir assimilar isso na nossa vida, se a gente não conseguir conectar, se a gente não conseguir consumir isso de verdade, a gente não vai mudar de vibração, a gente vai sempre continuar os mesmos. A gente não continua mesmo porque o universo ele tá sempre evoluindo e querendo a gente ou não, a gente vai evoluir. Ou seja, você pode evoluir pelo amor ou você pode evoluir pela dor, né? A escolha é sua. Então, esse é o princípio da vibração. E o Kybalion, ele não é um livro muito fácil de se ler, mas uma coisa que eu aprendi, que uma vez que eu li eu nunca esqueci, a gente lê um livro e o importante é que a gente saia maior do que a gente entrou. Mas isso não significa que a gente vai conseguir entender tudo. A gente vai pegar desse livro, né, desse conhecimento, aquilo que nos cabe, que me cabe, né? Então eu vou ler um livro e talvez ele seja muito difícil, eu tô entendendo muita pouca coisa. É aquilo que me cabe naquele momento. Em um outro dado momento eu volto, leio o livro e talvez eu me sinta mais preenchida, né? O próprio Kybalion, o próprio autor cita que o próprio Hermes chega um momento que ele fala que ele não tem a resposta. E não se sabe se o Hermes fala que ele não tem a resposta porque os seus discípulos não estão preparados para essa resposta ou se realmente ele não sabe, né? Porque como nós somos mentes finitas, né, manifestadas aqui, eu falo nessa dimensão,
é bem possível que a gente não consiga entender muitas coisas, né? Estamos limitados, nós não somos o todos, fazemos parte, né? E como tal, devemos buscar exercer o máximo daquilo que a gente consegue e colocar a nossa energia em coisas que a gente sabe que vai trazer essa sensação de que nós estamos exercendo o máximo que nós podemos exercer. Porque hoje em dia existe muita tecnologia, né? Nós crescemos muito em tecnologia, inteligência artificial, essa questão de computador, de celular, mas falta ainda o homem crescer como homem, né? Parece que a gente ainda continua menor, do mesmo tamanho de 2000 anos atrás. Existe uma crença também de que com o que passou, né, os homens que vieram antes de nós, não tem nada a nos ensinar, então é daqui para frente, e tem muito o que aprender. Imagine você, e o próprio Caibalion fala isso lá no início, que um conhecimento como esse chegar 2000 anos antes de Cristo, a 4000 anos depois, muita coisa se perdeu, mas um conhecimento que hoje a ciência começa 4000 anos depois a contestar, mais ou menos, falar da energia, falar da vibração e para por aí. Será por quê, né? E é bastante interessante a gente pensar, porque os antigos têm muita coisa assim para nos ensinar, se não mais. Então nós estamos evoluindo em questão de máquina, mas ainda precisamos evoluir e viver o máximo do nosso potencial de seres humanos, porque eu acredito que a gente ainda não saiba isso, né? Somos muito pautados no egoísmo. Quando a gente pega um livro como o Caibalion, o próprio autor fala isso, né? Das pessoas pegarem um conhecimento e não estarem preparadas para esse conhecimento, é que a gente vai pegar e vai querer aplicar as leis para ganhar dinheiro, para conseguir vaga no estacionamento do shopping, para conseguir, eu vou na lei da atração, quero ganhar na loteria. Então é um conhecimento que hoje a gente pega e aplica nos nossos dias atuais, muito para mim, muito egoísmo, e antigamente não parece, né, que não era assim, era mais uma questão de fraternidade. O egoísmo ele sempre existiu, mas existem algumas poucas pessoas que trazem a chama, a luz desse conhecimento para chegar até nós e que possamos enxergar esses conhecimentos não pelo lado egoísta, de que eu quero tudo para mim. Claro, a gente tem que ter sim, não podemos ser hipócritas e a gente tem que ter sim coisas boas, tem que almejar sim, sempre estar crescendo, sempre estar evoluindo em todas as áreas que a gente puder. Porque quando o corpo, a gente está crescendo, né, o corpo ele se desenvolve como um todo, então cresce braço, cresce perna e cresce tudo. Imagina se você pega e quer que cresça só a perna esquerda e o braço direito. A gente tem que expandir para todos os lados. E eu acho que quando a gente adentra nesse conhecimento, né, a gente precisa ter essa visão de que eu quero expandir para todos os lados, financeiro, eu quero me expandir principalmente como ser humano. Eu preciso ter essa base de que eu não posso querer usar o conhecimento para estar sempre ganhando, sempre fazendo mais, até porque eu não conseguiria. Vocês vão ver que ao longo do livro a gente vai falar sobre isso. Tem um próprio princípio, né, que fala aqui do ritmo, que uma hora sobe, uma hora cai. Então a gente tem que saber fluir com a natureza. E eu trago esse conhecimento e da minha própria necessidade. Quando eu comecei a estudar física quântica, né, quando eu conheci o professor Hélio Couto, o sentimento que a gente tem, cara, eu quero fazer, eu quero ganhar dinheiro, eu quero evoluir, eu quero ser muito boa, mas não só isso, não dá para parar por aí, né? A gente precisa sim enxergar os outros com outros olhos, né? Não só pelo viés de eu querer sempre estar ganhando, eu querer sempre me dar melhor que os outros. Então, desenvolver esse amor, né, fraterno pela humanidade. E como eu disse, né, só para finalizar, que esse conhecimento ele nasceu da minha necessidade de entender como o universo funciona. Porque imagina você decide que quer dirigir, você vai pegar o carro e vai sair na contramão, você vai bater com outro carro? Ai, mas eu não sabia. Tudo bem, você não sabia, mas você vai ter que arcar com as consequências.
dessa atitude que você teve. Ah, mas a minha intenção era a melhor das intenções. Não importa se a sua intenção é a melhor das intenções, você tem que saber sobre as leis que regem o trânsito. Você não pode sair andando de qualquer jeito, porque senão você vai se machucar, você vai machucar os outros e existem consequências para essas atitudes. Esses dias eu tenho então um exemplo para contextualizar muito isso para vocês. Eu saí andando de bicicleta com meu filho, eu tava com uma blusa branca, tinha algumas poças de lama, eu falei, quer saber? Vou viver, vou, sei lá, criar uma memória e vou passar nessa poça, vamos passar, vamos se divertir. Só que eu não pensei na consequência de como que eu faria pra lavar aquela blusa branca depois. Você entende que a minha intenção era boa, mas isso, só porque a minha intenção era boa, isso não inibiu da consequência de que eu tinha que lavar aquela roupa depois e de que poderia manchar, e manchou, e eu perdi a roupa. Então, assim, a gente precisa pensar mais, não só por consequência, porque é isso que o fanatismo religioso faz. A pessoa ela tem tanto medo das consequências das coisas que pode acontecer que ela faz muitas coisas porque ela tem medo das consequências. Mas nós, como seres humanos, e eu te convido a pensar sobre isso, deveríamos ser bons, ser justos, ser generosos, ter empatia, não pelo medo do que isso, não fazer isso poderia me gerar, mas porque é do ser humano, porque senão não teríamos consciência, seríamos ainda animais. Então, se eu estou na condição de ser humano, que eu busque ser, né, o melhor ser humano que eu pudesse, porque é só assim eu vou conseguir satisfazer, porque é da minha natureza, tá bom? Então, no próximo vídeo eu vou continuar aqui pra gente comentar sobre o caibalho e a gente ter essas conversas. Eu indico muito que vocês leiam o livro, se puderem, manda imprimir assim, ó, eu tenho o livro, mas eu mandei imprimir porque aí a gente pode escrever os insights, e esse livro é muito interessante, mas ele não é muito interessante porque todo mundo fala, porque eu vi um comentário, ele é interessante porque bate com a minha visão de mundo. É importante que a gente saiba olhar um livro e a gente consiga admirar o que está ali dentro pelo nosso discernimento, por aquilo que a gente acredita, não só porque os outros falaram. Tá bom? Eu vou ficando por aqui. Se você gostou, deixe sua curtida ou seu comentário. Se inscreva no canal, tá bom? Super beijo e até o próximo vídeo.